Olá, pessoas! E você que compra seus joguinhos usados da Nintendo aí, a coisa pode estar ficando complicada para você, viu? Talvez você corra o risco de ter o seu console banido. Vou te contar essa história depois da vinheta, mas antes deixa seu like se você curtiu o canal, se você gostar dos vídeos do canal. E o que você achou da espada ali, da katana ali no fundo, a kataninha preta com o símbolo do dragão? Achou ela da hora? Achou legal? Ela vale seu like? Então, bora pro vídeo. Essa é uma história lá do Reddit nos Estados Unidos, beleza? Aconteceu lá nos Estados Unidos. Um rapaz foi até o Facebook Marketplace comprar alguns jogos usados de Nintendo Switch 1 para jogar no Nintendo Switch 2 dele, beleza? Beleza. E aí, quando ele colocou os cartuchos no console para jogar e foi jogar online, a conta da Nintendo dele foi banida do online. E aí ele achando estranho, porque, poxa, ele declarou que sempre usou produtos originais da Nintendo, a conta dele é antiga, não entendeu por que a conta foi bloqueada, ele ligou pro suporte da Nintendo para entender o que estava acontecendo. E aí, após algumas verificações, a Nintendo detectou que a conta dele havia sido bloqueada porque ele estava usando um jogo irregular, né? Um jogo que não era original. E aí, ele falou, não, eu tenho os cartuchos aqui, eu comprei usados. E a Nintendo então pediu para que ele provasse que os jogos dele haviam sido comprados, ele tinha os cartuchos em mãos, e ele teve que provar, e acabou conseguindo provar para a Nintendo, e a Nintendo desbaniu a conta dele. Tá? Então a história meio que teve um final feliz. Mas qual que é o mote dessa história? Qual que é a outra parte que talvez muitas pessoas não conheçam? Os cartuchos de Nintendo Switch 1, eles têm dentro dos arquivos do jogo, dentro do cartucho, uma chave única, né? Como se fosse um número de série, único para cada unidade daquele jogo. Então, se eu tenho 50 milhões de unidades do Super Mario, do Mario Kart, vão ser 50 milhões de códigos únicos diferentes para o Mario Kart, 50 milhões de seriais. Beleza? Beleza. Foi lançado, acho que foi ano passado que foi lançado o MiG Switch ou 2023. Agora eu tô em dúvida se o MiG Switch é do ano passado ou de 2023. Que é um cartão, um cartão no formato do cartucho do Nintendo Switch, que você, tendo o Nintendo Switch desbloqueado, pega um cartucho original, copia os dados desse cartucho original para um cartão de memória, e com esse cartão de memória você pode jogar nesse MiG Switch ou até mesmo disponibilizar na internet para as pessoas jogarem através de emulador ou outras pessoas colocarem em seus MiG Switches. Então você pode compartilhar a cópia do seu jogo da maneira que lhe parecer mais conveniente. O problema é que essas chaves únicas vão junto. Então se eu, por exemplo, fui no Mercado Livre, comprei um Zelda Breath of the Wild usado, por exemplo, mas um dos donos anteriores foi e copiou o conteúdo do jogo para o cartão de memória ou para o MiG Switch ou disponibilizou na internet, e tem outra pessoa usando no Nintendo Switch ao mesmo tempo, a minha cópia pode vir a ser banida, né? E aí vai caber a mim ter que provar que minha cópia é verdadeira e não a pirata. Até onde se sabe, pelo que dá para entender, isso tem acontecido mais no Nintendo Switch 2, de a Nintendo estar identificando esses códigos únicos dos jogos. Parece que a Nintendo está com algum tipo de mecanismo de segurança que consegue validar esses códigos únicos dos jogos e bater. Tá, tem dois jogos ao mesmo tempo sendo usados aqui, então vamos banir uma das contas. O problema é como a Nintendo está escolhendo qual das contas vai ser banida, ou se ela está banindo as duas. Porque pode ser que também que a gente, que nem o cara tinha esse cartucho que estava sendo usado pelo MiG Switch e o cartucho dele. Pode ser que a Nintendo baniu as duas contas, a gente não sabe. O que a gente tem conhecimento é que a Nintendo baniu a conta desse cara. De repente, baniu também a conta do outro usuário que estava usando o MiG Switch. Mas a gente nunca vai saber, né? E aí, primeira questão disso, né? A Nintendo quer desestimular o mercado de usados. Porque com o mercado de usados, cada vez que alguém compra um cartucho usado, em teoria, é um cartucho novo lacrado que deixou de ser vendido.
né? E mercado de usados, seja em qual área for, a empresa produtora daquele conteúdo não leva. Seja isso nos carros, se eu compro um carro usado, a fabricante, a montadora do carro, não está levando uma porcentagem daquele valor. O mesmo vale para os jogos, né? Toda vez que eu compro um jogo usado, a Nintendo, a Sony, o Xbox, não estão levando parcela daquela minha compra. Então, em teoria, é um dinheiro que eles estão deixando de ganhar. E empresas grandes não querem deixar de ganhar dinheiro, né? Por outro ponto, também existe uma tendência do mercado em geral de migrar as contas, né, os jogos, sair das mídias físicas e ir para as mídias digitais. Porque para as empresas, mídias digitais são mais baratas. Por quê? Você não tem que ter trabalho com logística para distribuir os jogos para as várias regiões do mundo, não tem que ter trabalho com insumos para você produzir os cartuchos ou os discos de Blu-ray, DVD, que seja. Então acaba sendo muito mais lucrativo para as empresas no geral vender jogo digital, porque também não tem que compartilhar a parcela do lojista. Tanto para as empresas que vendem seus jogos através das plataformas, como as empresas que a gente chama de third party, né? As empresas que publicam seus jogos no PlayStation ou na Nintendo e não são necessariamente a Nintendo ou a Sony, né? As third parties, as empresas de terceiro. Eu, por exemplo, posso vender um jogo meu na Nintendo e um jogo meu no PlayStation, no Xbox, e aí eu vou ficar com 70% do valor desse jogo. Tirando a questão de impostos, mas sem falar de impostos é 70%, e Sony, Microsoft, Nintendo mordem 30% da venda do meu jogo. Sendo que quando eu tá vendendo um jogo físico, os cálculos não são bem esses, as coisas são um pouquinho diferentes. Então também existe esse desestímulo, né, para mudar para os digitais para que as empresas lucrem mais. E aí, mas fala, Danilo, por que os usados, como vai estimular os usados? Porque é simples, você vai ficar com medo de comprar um jogo usado e de ter sua conta banida, né? Eu já não era muito afim de comprar jogo usado, mas agora eu ficaria com receio de comprar um jogo usado, porque e a dor de cabeça? E agora a gente entra no outro ponto. Lá nos Estados Unidos, a Nintendo tem uma representação forte, né? Então o cara conseguiu resolver o problema dele. E se eu tô aqui no Brasil, passo por isso, a Nintendo não tem uma representação tão forte no Brasil, e se eu não consigo contato com a Nintendo para provar que eu tenho o cartucho original, que eu tenho o cartucho usado oficial, né? Que eu tenho o cartuchinho, a pecinha oficial. Eu vou ficar com a minha conta banida, o que eu tenho comprado digital lá vai ser perdido, e é isso, sabe? Então é uma situação bastante complicada. A Nintendo, de alguma forma, vai ter que aprimorar o serviço dela para que ela consiga identificar quando um jogo está sendo rodado através de Big Switch, quando o jogo está sendo rodado através de cartucho original, quando um jogo está sendo rodado através de emulador, sei lá, ou de cartão de memória. Eu tendo a acreditar que se acontecer de alguém ter a conta banida aqui no Brasil porque comprou um cartucho usado e a Nintendo não fizer nada, eu tendo a acreditar que aqui dá um processinho legal e a Nintendo tem uma boa chance de perder, porque a pessoa tá com o original, né? E a Nintendo vai ter que ressarcir, talvez role até, além do desbanimento da conta e do console, talvez role até uma indenização financeira aqui, sabe? Mas tudo o resto, a gente, como as coisas vão se desenvolver nos próximos capítulos aí, e ver o que vai acontecer, né? Enfim, porque o Nintendo Switch 2 parece ter vendido bem aqui no Brasil, as pré-vendas todas esgotaram, pelo menos muitos produtores de conteúdo já estão com seus Nintendo Switch 2 ali, fazendo conteúdo, então aqui no Brasil aparentemente as vendas foram boas, mesmo considerando o valor alto do console, e é isso, né? A gente já fica meio nessa sem saber o que fazer. A Microsoft, podemos dizer que ela está fazendo uma força absurda para abandonar as mídias físicas. A Microsoft com o Xbox já não vende mais mídia física no Brasil. Já não vende. Já foi.
E no resto do mundo eles também estão fazendo um esforço cada vez maior para deixar de vender cartucho de mídia física. Na verdade, a Microsoft e a Xbox estão abandonando até console, eles querem migrar tudo pro Game Pass, pro serviço de assinatura, que todo mês pinga uma graninha ali para eles, e é isso aí. A Microsoft está indo não só pelo caminho de venda de jogos digitais, mas pelo caminho de assinatura, né? Que parece que é o que está mais rendendo para a Microsoft. A Microsoft parece estar muito feliz com esse formato do xCloud, com a assinatura do Xbox, do Game Pass. Enfim, parece que a Microsoft está muito feliz com isso, né? E será que a Nintendo vai tentar ir por esse caminho no futuro também? De assinatura? A Sony tem o servicinho de assinatura dela, mas não vai para frente. Enfim, mas que as mídias físicas estão com os dias contados, elas estão. Agora, quem vai se pregar o caixão da mídia física? A Microsoft? A Sony? A Nintendo? Só o tempo dirá pra gente. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Ativa o sininho das notificações, deixa seus comentários aí no vídeo e me segue nas redes sociais. Muito obrigado e falou!